Inês Campos, professora de Filosofia, Sociologia e Psicologia B da Escola Secundária de Tondela. Eu venho ler-vos um trecho do livro Anticristo, de Nietzsche, e escolhi este livro por duas razões. Em primeiro lugar, porque é um filósofo, e como já disse, a minha formação base é em Filosofia. E em segundo lugar, por ser um desafio para mim, porque eu sou cristã, mas apesar disso, eu sou, e acima disso, eu sou a favor da liberdade de expressão. Este livro foi proibido em setembro de 1952 pela Direção dos Serviços de Censura, e eu vou passar a ler o relatório pelo qual tornou este livro proibido. Diz assim, então: trata-se de uma obra anticatólica, subejamente conhecida por dispensar detalhes explicativos. É, de resto, das obras deste teor que o comunismo vai buscar as raízes das suas doutrinas dissolventes. Então, eu achei muito curioso a opinião e a visão que Nietzsche tem sobre a piedade, e vou ler-vos um parágrafo que fala sobre a piedade. Chama-se ao cristianismo religião de piedade. A piedade está em oposição com os afetos tónicos que elevam a energia do sentimento vital. Opera de uma maneira depressiva. Quando uma pessoa se compadece, perde força. Pela piedade aumenta e multiplica-se ainda mais a perda de força, que o sofrimento já ocasiona à vida. O sofrimento mesmo chega a ser contagioso pela piedade. Em determinados casos pode acarretar uma perda total de vida e de energia vital. Perda absurda, quando comparada com o pequenez da sua causa, ou seja, o caso da morte do Nazareno. Eis o primeiro ponto de vista e, contudo, existe outro ainda mais importante. Admitindo que se meça a piedade conforme o valor das reações que costuma produzir, o seu caráter de perigo vital aparecerá mais claramente ainda. A piedade viola em suma a lei da evolução, que é da seleção. Recebe o que está maduro para a desaparição e defende-se em favor dos deserdados e dos condenados da vida. Pela abundância das coisas de toda a espécie que retém da vida, dá à própria vida um aspecto sombrio e duvidoso. Houve coragem para apelidar de virtude a piedade. E foi-se mais longe, fez-se dela a virtude, o terreno e a origem de todas as virtudes. Mas não se deve esquecer que isto era considerado debaixo do ponto de vista de uma filosofia que era nihilista e usava como divisa no seu escudo a negação da vida. Schopenhauer tinha razão quando dizia: a vida é negada pela piedade. Esta torna ainda mais digna de ser negada. A piedade é a prática do nihilismo. Repitamo-lo uma vez mais. Este instinto depressivo e contagioso viola aqueles instintos que tendem para a conservação e para o aumento do valor da vida. É tanto multiplicador como conservador de todas as misérias, um dos instrumentos principais para o aumento da decadência. A piedade persuade ao nada. Não se diz o nada, põe-se em seu lugar o mais além, ou antes Deus, ou a vida verdadeira, ou antes o nirvana, a salvação, a bem-aventurança. Esta retórica inocente originaria no reino da indiciocrasia religiosa ou moral, parecerá depois muito menos inocente se compreender que tendência se embuça, neste caso, na capa das palavras sublimes, a tendência inimiga da vida. Schopenhauer era inimigo da vida, por isso a piedade converteu-se para ele numa virtude. Sabe-se que Aristóteles via na piedade um estado enfermiço e perigoso, que se faria bem em remediar de vez em quando por meio de um purgante, e considerava a tragédia como purga. Para proteger o instinto da vida, seria necessário com efeito procurar um meio de dar um golpe a uma acumulação de piedade, como representa o caso de Schopenhauer, além de o fazer também rebentar. Nada é tão doentio, em meio do nosso modernismo doentio, como a piedade cristã. Sermos médicos, sermos implacáveis neste caso, digerimos o escapelo. Isto nos cabe. Esta é a nossa espécie de amor ao homem. Por ela nós somos filósofos, nós os hiperbóreos.